Olá, tudo bem? Convido você a ficar comigo até os instantes finais desse vídeo, aqui pelo Culto Racional, um canal que nós abrimos para poder falar sobre coisas espirituais e de alguma forma trazer uma mensagem que venha edificar a sua vida, tá certo? Estamos falando sobre o livro de Hebreus, momento em que o apóstolo ele traz uma mensagem de edificação, chamando a atenção daqueles cristãos que estavam já desanimados por conta das perseguições, dos problemas que estavam havendo naquele tempo. E hoje estamos fazendo um paralelo, lógico, com o que nós estamos vivendo hoje, uma vez que a palavra de Deus ela é viva e ela se renova e ela sempre nos traz algo para que nós possamos nos ter como referência e vivermos, tá certo? Ele fala que os cristãos estavam sendo tardios em ouvir, era difícil explicar coisas mais profundas e que quando eles deveriam já estar ensinando, pessoas, eles estavam tendo necessidade de que alguém viesse novamente explicar tudo de novo, o que era vontade de Deus, o que não era vontade de Deus, os princípios elementares dos oráculos de Deus, tá certo? E aí ele fala o seguinte, que eles estavam por conta disso, de serem tardios em ouvir, estavam se tornando como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então ele dá um exemplo figurado, e eu quero dar continuidade aqui para finalizar essa parte do estudo, no versículo 13. Então você que está chegando agora, pega a partir do versículo 11, lá no capítulo 5 de Hebreus, a partir do versículo 11. Hoje nós vamos falar sobre o 13 e o 14 para finalizar, tá bom? Ele diz assim, ó, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então ele fala que todo o efeito de ser tardio torna uma pessoa rasa, uma pessoa superficial nos conhecimentos, nas coisas que ela deveria já estar ensinando, ela tem que estar sempre sendo ensinada novamente. Aquela pessoa que acaba criando uma dependência, e é isso que a gente vê hoje. Pessoas que elas criam uma dependência, elas não buscam, elas não mergulham na palavra, elas não estudam a palavra, elas não compreenderam ainda que Bíblia não é para você decorar o texto, é para você compreender a mensagem, trazer para a sua vida, praticar, vai ganhar experiência e essas experiências vão fortalecer o que você vai passar para as outras pessoas. Então não vão ser pessoas, como é que eu posso dizer isso? Como se fosse um robô, sabe? Aquelas pessoas que não têm personalidade, estão alienadas a um lugar. Enfim, são pessoas que têm conhecimento de causa, deveriam ser. Então, o alimento aí é leite. Não tem como você falar de coisas mais profundas para pessoas que não ouvem. Elas vão ouvir, mas não vão dar ouvidos. Para pessoas que não desenvolvem sua espiritualidade, elas não têm estrutura para escutar coisas mais profundas. Compreende? É isso que ele está falando aqui. Ora, todo aquele que que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Ela não tem experiências com a palavra da justiça, como diz ali o texto, porque é criança. Você já viu? Criança, ela fica naquela fase de repetição. Tem crianças que elas não têm noção do perigo, não têm noção da ofensa, não têm noção das coisas erradas. Elas não têm noção, elas simplesmente fazem, porque são crianças. Por isso que tem muitas coisas que nós não devemos fazer na frente das crianças. Por isso que tem muitas coisas que as crianças não devem assistir. Porque não tem estrutura para assistir uma coisa daquela. Você vê que tem muitos adultos hoje que trazem traumas profundos, terríveis, por conta de coisas que quando elas eram crianças, elas sofreram. Elas sofreram coisas quando eram crianças, elas não tinham estrutura psicológica para poder passar por aquilo, e aquilo criou um trauma que interfere hoje no comportamento dela. Então você vê, inexperiente na palavra, a pessoa se torna inexperiente na palavra. Agora é interessante como que elas se tornam bastante experientes na religião dela. Na religiosidade ela tem bastante experiência. Ao invés de ela estar ensinando as profundidades das coisas espirituais da palavra, ela fica ensinando a religiosidade, as práticas religiosas, cerimoniais daquele lugar que ela frequenta. Entende?
Então eu estou falando de algo muito mais profundo aqui. Muito mais profundo, que é o que ele está dizendo. Todo aquele que se alimenta de leite. Por favor, deixa eu explicar isso aqui, tá? Não é que você não pode tomar leite. É bom explicar, porque a pessoa clica no canal aí, coloca nesse ponto do vídeo e está descontextualizando aí o que realmente aqui o texto está falando, tá certo? Mas você que está acompanhando já entendeu. Ele diz no versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, aquilo que eu falei, que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, seu raciocínio, sua inteligência, né? Exercitadas, para discernir, saber diferenciar, não somente o bem, mas também o mal. Tá vendo? O benefício de você crescer com Deus é aquilo que eu falava lá no início, lá no primeiro vídeo dessa série. A pessoa ela ganha uma visão diferente de mundo. Ela ganha uma diferença, uma dimensão, uma visão de uma dimensão diferente das coisas, do relacionamento com pessoas. E eu não estou falando isso de uma forma fanática, não. É de uma forma mais aprofundada, porque é um crescimento. Você vê que o apóstolo aqui usa a figura da criança e a figura do adulto. Ele usa a figura da criança para inexperiência, para falta de estrutura, né? E o alimento que ela tem que tomar é leite, ou coisas muito superficiais. Mas o alimento sólido é para o adulto, ou para os adultos, né? Para que eles pela prática tenha as suas faculdades exercitadas, os seus raciocínios, a sua maneira de pensar, a sua visão, suas faculdades, né? Suas faculdades, seus pensamentos, a maneira de raciocinar, exercitados, né? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você vê que o pecado entra no mundo quando Deus diz assim para o homem, né? Para o homem e para a mulher, né? Para os dois. Olha, não toca nessa árvore. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toca nessa árvore. Porque o dia que vocês tocarem nessa árvore, certamente morrereis. Deus já tinha dito o que iria acontecer. Deus já tinha dito qual seria a consequência, né? Mas o homem não tendo noção do mal e querendo conhecer o mal, porque o bem ele já conhecia, né? Ele já conhecia o bem, mas ele querendo conhecer o mal, tendo curiosidade para conhecer o mal, ele vai lá e desafia o que Deus disse e rejeita o governo de Deus, porque é isso que a gente faz quando a gente se aventura no pecado. Você sabe que é errado, mas você vai lá fazer. Você está desafiando o que Deus disse e você está rejeitando o governo dele. Então, basicamente é isso. A pessoa, quando ela vive assim, deploravelmente, e da forma que vive, as pessoas estão rejeitando o governo de Deus. E a pessoa não tem experiência, ela não consegue discernir, ela não tem suas faculdades exercitadas espiritualmente nesse ponto. Então, elas acabam sucumbindo, que é o que a gente vê. Então, ele manda essa mensagem para os cristãos hebreus, para que eles pudessem deixar de serem tardios em ouvir, para que não viesse a consequência de só se alimentar do alimento, desculpa a redundância aí, muito superficial, que o apóstolo compara com leite. E aí a pessoa se torna sempre aquela criança dependente, que criança depende. Criança depende de alguém para dar comida, criança depende de alguém para vesti-la, criança depende de alguém para tomar banho, criança depende de botar para dormir, para tudo. A pessoa quer ser independente, mas ela não consegue porque ela não cresce, ela não desenvolve espiritualmente. E o apelo aqui é para que nós venhamos, então, desenvolver espiritualmente, tá bom? Espero poder ter ajudado você. Nós finalizamos aqui com essa série, tá? Falando aí sobre essa passagem do livro de Hebreus. São 3 vídeos, você volta lá 3 vídeos e acompanha desde o início, tá bom? Se lhe ajudar, se inscreve no canal, nós vamos ter muitos estudos aqui ainda. Nós vamos começar no próximo vídeo um estudo bem legal, vai falar sobre o embate que Cristo tinha com os fariseus, né? As palavras que ele usava, como ele foi afrontado e os equívocos religiosos ali quando Cristo faz esse embate, tá bom? A pessoa que pensa muita coisa a vida inteira
e Cristo ali deixando tudo para as claras para que as pessoas possam aprender. Amanhã nós vamos começar isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, forte abraço e até o próximo vídeo.